é a realidade. O Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos. Olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece mas que ele quer tocar fogo no Brasil não é um contrato de adesão, mas eu tô falando, senador. Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar, prática, se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar para desfazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei, eu estava dando o exemplo de um país mais fraco, que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes, tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota, vou defender até o fim da minha vida esse país. Senador, só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado para o seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Senador, esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não estou. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Agora... Né? E só mais uma vez, eu estou falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o complexo alemão no Rio de Janeiro. Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim, chegou ao meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Depois ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos, um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não, isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, vê os Estados Unidos como inimigo. Então por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. Em que contexto isso aconteceu? O contexto? Ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas. Desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui o presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país, e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver por séculos. Então, obviamente, ele fazia alguma colocação contra essa demarcação. Inclusive, nós defendemos hoje que o próprio indígena, para respeitar a sua autonomia, se ele quiser, ele pode explorar a sua terra, inclusive o seu subsolo, e fazer com que essa riqueza seja distribuída para esses indígenas ou para todo o país como um todo. Então, acho que foi nesse contexto que ele deve ter falado isso. Senador, eu queria voltar ao tema específico. Sim, e na sua argumentação, o senhor estava falando da anistia, aprovação do projeto da anistia, e aí que teria uma reversão das tarifas do Trump. O senhor está sugerindo exatamente uma troca? Seria isso, trocar a taxação pela anistia, pelo Congresso Nacional? Camarote, primeiro que eu não tenho nem procuração para falar pelo Trump, obviamente. Eu não sei exatamente o que ele vai querer. Eu estou interpretando a carta dele. O que ele começa falando da carta? Mas o senhor acha isso pertinente? Não, assim, eu não acho pertinente, mas eu não acho justo, não acho correto. Agora, mais uma vez, é a realidade. Ele começa a carta dele falando da perseguição, da caça às bruxas ao Bolsonaro, aos seus aliados, à sua família, o que é um fato. Eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a um julgamento isento?
sendo julgado por Alexandre de Moraes depois de tudo que ele fez, sendo julgado por Flávio Dino, que é a pessoa que já declaradamente é inimiga de Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é o demônio em pessoa, ou pelo próprio Zanin, que ontem estava defendendo o seu cliente Lula, exatamente do que ele dizia que eram perseguições contra o seu cliente, inclusive aqui em 2018, 16 ou 17, Camarote, ele fala que está buscando mecanismos internacionais porque não há mais remédio que seja suficiente aqui para cessar o ataque aos direitos humanos do seu cliente. Quer dizer, alguém que pensava assim está sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal hoje e está julgando o Bolsonaro, condenando, mesmo com todas as atrocidades que ele sabe que existem no processo. Então, assim, esse é um julgamento injusto. Se o Bolsonaro tivesse com 3% nas pesquisas, não tinha ninguém falando de Bolsonaro. Agora, como ele está liderando e todos sabem que se ele estiver nas urnas no próximo ano, ele será o próximo presidente do Brasil, há essa preocupação toda. Eu só quero aqui aproveitar o espaço para falar que não tem que ter medo de Bolsonaro, tem que respeitá-lo e respeitar o eleitor de escolha que ele quiser para comandar o nosso Brasil. É justamente